E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece o canal, espero que você goste do conteúdo. Se gostar, se inscreve, compartilha, dá aquele joinha aqui embaixo. Coloca o seu comentário aqui embaixo, sou eu que respondo todos os comentários, viu? Então se tiver alguma dúvida, alguma coisa, uma sugestão, opinião, observação, coloca aqui embaixo que sou eu que respondo, beleza? Lembrando que agora, dia 20 de outubro, vai ter um evento presencial em São Paulo. Você pode me ver tocando, falando, contando histórias, interagindo ao vivo, de verdade, presencialmente, lá em São Paulo, no dia 20 de outubro. Vou deixar o link dos ingressos aqui embaixo na descrição. Tá bem baratinho, só pra gente poder se encontrar mesmo, fechou? Então, te espero lá em São Paulo, ao vivo, no dia 20 de outubro. Bora lá! No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você, cara, como que faz de verdade para estudar da melhor forma a sua afinação usando um afinador. Não é uma coisa assim que você tem que fazer o tempo inteiro, mas é importante, é uma coisa que ajuda bastante na organização dos dedos, da forma da mão e da sua afinação. Como você sabe, o violino não tem os trastes, né? Não tem aquelas casinhas, né, que dividem onde são as notas. Então, por isso, a gente precisa estudar bastante a afinação e é muito difícil, né? Muita gente toca há muitos anos violino e toca desafinado ainda. Então agora vai chegar o momento assim de falar: pô, Arthur, preciso realmente aprender esse negócio da afinação dos dedos do jeito certo, então me ensina aí. E é isso que eu vou fazer aqui. Bom, agora com o violino aqui, então vou falar como que faz para tocar afinado. Lembrando que tem já uma aula aqui no canal que é como tocar afinado, como afinar os dedos no violino. Tem aqui a aula já falando sobre isso, que fala sobre as referências auditivas que a gente tem, né? De realmente tocar uma nota, estudar ela a partir da próxima, tal, e realmente organizar isso. Como que isso funciona? Tem lá falando, né, nessa aula especificamente, mas só para você lembrar, ou se você não sabe, para você entender aqui, né? Quando a gente ouve a corda solta aqui, ó, a gente pode usar, eu bati aqui, né? A gente pode usar como referência essa nota para achar a próxima nota. Como que eu vou fazer? Para da corda sol, para achar a nota lá, sol, lá. É só a gente lembrar da música Parabéns para você. Parabéns. E aí isso vai ser exatamente um tom, que é a distância que eu tenho que achar a próxima nota, que é o lá. Então é só ouvir isso, né? Se você ouve e sente como parabéns, realmente deu um tom, tá no lugar certo. Agora, se você não entende isso, você ouviu e falou, putz, não deu a música do parabéns não, ó. Por exemplo, ficou assim, ó. Não deu um tom, né? Então, não deu certo. Ou assim, não deu um tom, tá desafinado. Agora, parabéns, ó. Opa, agora deu realmente um tom. Então tá vendo que não é tão difícil assim encontrar e criar essas referências. Mas eu sei que muita gente tem dificuldade com isso. Então, além desse trabalho, dá para fazer também o trabalho com o afinador. E eu vou te ensinar como fazer isso da melhor forma possível, criando essas referências também, não só ficando no visual. Então, a primeira coisa que você tem que entender, precisa de um afinador digital, né? Mas não precisa ser necessariamente aquele aparelhinho que você compra, tal. Você pode baixar um aplicativo aí no seu celular para você poder usar isso, né? Eu uso um que chama G-Strings, né? É G e cordas em inglês, né? Esse é o que eu uso, tem para Android e tal, mas eu acho que não tem para iPhone. Então, se não tiver, você pode procurar qualquer outro que mostre ali, né, a afinação das notas e tudo mais. Tem um que chama N-Track Tuner também, que é esse tem para iPhone, que eu sei, e também funciona bem, pega bem lá as distâncias, né, e tudo mais. Mas assim, o mais importante é que você consiga ver se está afinado ou não. Então, seja qualquer aplicativo, mas que tenha essa função, vai estar tudo certo. Agora, uma grande observação é que não é para você usar o afinador como referência visual. Não é isso. Não é assim, ficar lá tocando assim, né? Ah, vou afinar o meu dedo aqui. Aí você coloca lá o dedo. Ah, ficou alto. Aí você fica assim. Só tentando acertar o ponteirinho assim no visual, né? Fica no tiro ao alvo, né? Não é isso. Não é assim que se trabalha com o afinador. Para você criar realmente essa afinação consistente, entender as distâncias dos dedos, a forma de mão e tudo mais, para você criar isso, não é não é no voo do pernilongo que você vai conseguir. Não é no tiro ao alvo, né? Não é no visual. Óbvio que vai ser importante olhar lá, mas não é para ficar escorregando o dedo. O que você vai fazer? Eu vou te mostrar aqui exatamente, mas vou te explicar antes.
Então, você vai tocar, por exemplo, vou começar lá estudando a partir da corda Sol. Beleza, afinou a corda Sol lá, tal, beleza, né? Afinou as 4 cordas, né? Se você não sabe afinar, tem a aula aqui que ensina como afinar também. Então vai lá para você poder afinar do jeito certo, né? Ter o violino afinadinho, porque senão não adianta nada, né? Se tá com o violino desafinado, é impossível ficar pensando na afinação dos dedos. Então afinou as cordas certinho, aí sim começa. E aí o que você vai fazer? Tocou a corda Sol, vai colocar o Lá. Ficou alto, né? Apareceu lá no afinador que passou do ponto. O que você vai fazer? Você não vai escorregar o dedo, você vai voltar de novo, tira o dedo de novo. E aí vai de novo. Aí, acertei agora. Aí, beleza. Então mantém o dedo, não tira ele daqui. Aí, toca de novo. Agora quero achar o próximo, Si. Aí você coloca. Ih, ficou demais. Não é para escorregar. Tira o dedo de novo, volta pro Lá. E aí vai pro Si. Até acertar realmente, né? Óbvio que pode não ficar exatamente assim, sabe? Preciso assim no meio, assim, né? Pode ficar assim um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, ainda tá bom. Até uns 5 centésimos ali, né? 5 tracinhos ali, até tá bom, assim. Dá pra aceitar. Ninguém vai tocar igual robô, né? Afinando todos os dedos 100% ali o tempo inteiro, né? Então é importante ter isso em mente. Toda vez que você for estudar com o afinador, você vai estar trabalhando ainda a parte auditiva e não só o visual. A maioria das pessoas ficam só nessa, né? Só no visual ali, vendo e deslizando o dedo. Então não é para ficar deslizando o dedo. E aí eu vou mostrar isso agora aqui, né? Então eu coloquei meu celular aqui num suportezinho aqui, ó, pra gente poder ver o que tá aparecendo na telinha ali. E aí a gente pode realmente entender melhor esse processo. Deixa eu tirar o zoom aqui. E ele vai ficar sempre aqui no cantinho, né? É quase uma montagem em tempo real aqui, né? Ele tá realmente aqui fisicamente, né? Então vou afinar primeiro a nota Sol aqui, ó, que não tá afinado provavelmente. Até tá quase, né? Mas eu afinei de ouvido antes, então assim, tá ali bem perto, né? Então ainda tá bom, dá pra aceitar, né? Tá vendo? Deu ali, beleza. O que eu vou fazer? Eu quero achar a nota Lá, que é o próximo dedo. Então, vou tocar o Sol. Tá vendo? Vê onde ficou. Passou um pouquinho. Então, tira. Volta um pouquinho, mas bem pouco. Tá vendo? Agora já ficou melhor. E você tá criando essa referência, ó, de parabéns. Beleza, acertei o Lá. E aí vou passar pro Si. Mantenho o Lá aí. Agora Si. Tá vendo? Faltou um pouquinho, né? Ou passou um pouquinho, né? Sei lá, eu tô vendo ao contrário, né? Passou um pouquinho. Então eu toco Lá. Passou. Opa, tá um pouquinho menos. Você vê que é muito sensível, né? Olha só, por isso que não dá pra ficar só escorregando o dedo, ó. Se eu fizer assim, ó. Você vê, é muito sensível, né? Então não adianta ficar escorregando, você vai ficar só no voo do pernilongo e não vai conseguir afinar nunca, né? Não vai adiantar nada. Você tá acertando ali visualmente, mas auditivamente você não tá acertando nada. Então é muito mais difícil criar uma referência assim, né? Aí não dá pra criar uma referência, né? Então sempre nota por nota. Ó, um pouquinho abaixo, então tem que abrir um pouquinho mais. Agora do Si pro Dó, meio tom, bem grudadinho. Então não tô enxergando. Um pouquinho mais pra baixo, né? Ó, então volta pro Si. Bem grudado, volta lá. Você pode, cara, assim, o estudo de afinação vai levar muito tempo. Você tá vendo que não é um negócio assim, vou tocar afinação. Não é isso aqui pra fazer, né? É muito lento, muito devagar, com muita atenção. Eu tô vendo ainda tudo ao contrário aqui, né? Fica mais difícil, né?
Mas óbvio que eu já tenho uma noção pra isso, né? Você vai ver que não é tão fácil fazer cair ali no lugar certo, né? E aí depois, beleza, já fiz na corda sol, trabalhei até o quarto dedo, né? Beleza. Aí muda para as outras cordas. Vai lá na corda ré, vai na corda lá, na corda mi, sabe? Aí você pode afinar, né? Não sei. Tá afinada. Eu deixo. Isso é uma observação, inclusive, aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Aqui nesses números que aparecem aqui embaixo, aqui, ó. O meu Lá, por exemplo, tá no 442, olha só. Por que ele está nesse 442, né? O Lá padrão é 440. Primeiro, esses 2 Hz não faz diferença nenhuma auditivamente. Ali você não vai perceber 2 Hz. É muito difícil conseguir perceber essa diferença de 440 para 442. Mas, por padrão, no Brasil, a maioria das orquestras profissionais tocam com 442. Isso deixa o som um pouquinho mais com harmônicos, assim, um pouquinho mais abertos, digamos assim. Mas, cara, assim, 2 Hz é praticamente imperceptível a ouvido nu, né? Nem sei se existe essa palavra, assim, desse jeito. Mas é só para você entender por que o meu tá 442 aqui, né? Porque é o que eu uso na orquestra. Mas 440 ou 442 vai estar certo também, vai estar tudo bacana, tá bom? Mas, que é o aplicativo padrão vendo 440, eu que configurei como 442. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Tocou lá, as distâncias entre as notas é a mesma, viu? Independente de ser 440 ou 442, a distância aqui dos dedos vai ser exatamente igual, porque é a referência a partir daquela mesma nota, né? Então, tocou a corda Lá. E aí coloca o Si. Passou. Então volta. Bati aqui o arco. Aí olha lá. Passou. Volta. Agora ficou baixo. Agora melhorou, né? Tá vendo que é muito pouquinho o movimento, por isso que não adianta ficar assim, né? Ó. Né? Porque você realmente não vai ter referência nenhuma. Então sempre que for trabalhar com o afinador, nota por nota, e aí beleza, Si pro Dó, bem juntinho. Ainda passou, então volta pro Si. Agora ficou junto demais, então volta pro Si. Beleza. Sabe que você vê que é muito milimétrica, né? As distâncias que a gente tem aqui nos dedos, cara, assim, é um negócio assim, aqui é uma nota, se você colocar aqui é outra, sabe? Se você só virar a mão um pouquinho. Então, agora o afinador tá pegando tudo que eu falo aqui, né? Deixa eu tirar ele da tela aqui. Então, quando você vai estudar com o afinador, não fica ali no preciosismo de tipo, tem que ficar mexendo aqui, sabe, um cabelinho, sabe? Você vai ver que é muito sensível mesmo. Experimenta fazer isso. Coloca ali o afinador e só, cara, assim, um único dedo, né? Se você coloca aqui, ó, um único dedo assim, ó, e você mexe assim, ó, já tá lá, o afinador já tá assim louco, já mexendo tudo. Então não adianta você ficar caçando essa curvinha da mão. Cara, não é isso. É para você realmente tocar a nota anterior afinada e a partir dela construir a próxima. Então isso vai fazer com que aos poucos, né? Não é só uma questão auditiva, né? A gente vai tocando e tal e vai criando referências, né, de como a gente sente os dedos aqui na corda, né? Então, às vezes você fala assim, não, beleza, meio tom, né? Sei lá, do Si pro Dó, na corda Lá, né? Então, Lá, Si, Dó, bem juntinho. Aí você fala assim, é bem junto os dedos. Só que às vezes não é tão junto assim, não é tão espremido, igual você tá fazendo. Às vezes é um pouquinho menos, assim. Às vezes, dependendo se você tem os dedos finos, pode até nem ficar junto. Pode ficar meio assim, sabe? Meio desgrudadinho. Então, é começar a reparar nessas sensações
além da parte só de ouvir as notas e colocar os dedos, né? Mas também nas sensações que você tem na sua mão quando está tocando, né? Como que fica, por exemplo, o que eu encosto no violino, né, para dar certo o primeiro dedo lá na onde ele tem que cair, sabe? Porque é natural, você traz a mão para cá, uma hora encosta alguma coisa aqui, sabe? Essa parte do dedo encosta aqui e tal, sabe? Então começar a reparar as sensações que você tem, porque isso ajuda. Óbvio que não existe, né? A gente fala, deixa eu dar um zoom aqui, a gente fala sobre essa questão de memória muscular. Na verdade não existe isso, né? Memória muscular. O músculo não tem memória nenhuma. Quem tem memória é o seu cérebro, que manda essas informações para que aquele músculo seja mexido e tudo mais, né, e tal, e funcione. Então não é o seu músculo sozinho que tem vida própria ali e faz acontecer. Então é criar essas referências, sabe? Além, né, da movimentação e tudo mais, e da audição, né, de ouvir as notas e entender as distâncias melhor, né? Ver também ali no afinador, obviamente você vai ver também, mas não ficar só no visual. Então é criar, sabe, todos os sentidos para poder sentir o violino ficando afinado de verdade, né? Então, auditivamente, visualmente e também aqui no tato, na sensação que você tem realmente. Então, pensando ali, a distância que fica de um dedo para outro. Por exemplo, quando eu coloco um tom inteiro, né? Sei lá, coloquei sol, lá, si. Encosta alguma coisa desse dedo nesse, sabe? Assim, esse curvinha aqui chega a encostar, não encosta, tal. Começar a reparar nesses detalhes, porque são esses detalhes de sensações que vão fazer com que você, na repetição do todo, consiga sempre tocar da mesma forma. Então, para você tocar afinado, né, vai tocar lá a escala, né? Ó. Para tocar tudo afinadinho, tudo organizadinho, não é só estudar a escala, mas sim estudar a afinação desse jeito, sabe? Com mais consciência, não só pelo que a gente ouve, ou pelo que a gente vê, né? Às vezes a pessoa vai lá, coloca um monte de marquinha no violino, né? Você tá vendo que não adianta nada para isso, né? Porque é muito milimétrico o negócio, cara. Então, se você tem marquinha no violino, né? A visão que você tem é essa daqui. Se eu coloco o dedo aqui, não dá nem para saber se ele está exatamente em cima da marquinha ou se está 1 milímetro diferente da marquinha. E esse 1 milímetro, auditivamente, faz muita diferença. Mas no visual, infelizmente, não faz tanta diferença assim, né? Olhando ali pela marquinha, não faz diferença, pelo ângulo que a gente tem no violino. Se fosse tocando assim, né, com o violino assim de lado e olhando o braço de lado, até faria sentido. Ter marquinha, ter as casinhas, né, igual do violão e tal, né? Mas não faz sentido. Então, a gente tem que trabalhar a afinação como tem que ser, que é ouvindo bem, criando essas referências auditivas, criando as referências visuais ali, olhando no afinador também, mas não só isso, não pode ficar só pelo visual. E principalmente das sensações que você tem. Então, como meu dedo cai na corda, como eu sinto a relação de um dedo com o outro, como que eu faço com a mão, sabe assim, às vezes tem aluno meu que fala assim, professor, meu dedinho fica sempre esticado na corda, eu não consigo colocar ele. Por quê? Olha a distância que tá aqui, a palma da mão pro violino. O que eu tenho que fazer? Diminuir essa distância, então traz mais pra cá, ó, traz mais pra cá, dá uma giradinha no punho, sabe? Então, quando você fizer isso, naturalmente, ó, seu dedinho já fica mais curvadinho. Se você afasta a mão, fica afastado, ele vai ficar esticado. Se você traz a mão mais perto, ó, como faz isso, né? É aquele movimento de trocar a lâmpada, sabe? De fazer assim. É só fazer isso, trazer a palma mais virada para o violino. Então sempre pensar a palma da mão virada para o violino, não virada para você. Se está virado para você, está errado. A palma da mão virada para o violino, sempre. E aí isso vai ajudando. Então com isso você consegue começar a criar referências além do básico, além do visual, das marquinhas ou do afinador, além do auditivo, mas a sensação que você tem física mesmo em cada um dos dedos. E o estudo de afinação é muito lento, é muito realmente assim, leva tempo e tem que ter paciência para isso, sabe? Tá ligado ali no que tá fazendo. Se você começou a estudar afinação e do nada você tá pensando na morte da bezerra lá, no que tá passando na TV, para de estudar, dá um tempinho, dá um intervalinho e aí você volta e aí volta focado, porque para estudar afinação tem que estar focado. Agora, uma última observação sobre o estudo com afinador.
Sempre, 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 sempre que for estudar com o afinador, desse jeito que eu expliquei agora e tal, você vai fazer isso pela metade do tempo que você tem disponível. Então, assim, quero estudar afinação, hoje eu vou ficar só nisso, vou focar nisso e tal, tenho 30 minutos. Você vai ficar nesse estudo com o afinador por 15 minutos. E os outros 15 minutos, você vai fazer exatamente a mesma coisa, mas sem a referência visual, sem ter o afinador mais. Então, por isso que é muito importante ouvir e as sensações. Porque você vai criar isso, porque na hora de tocar não tem um afinador lá para você ver se está certo ou não. Não tem afinador para você ficar escorregando o dedo. Então, tem que fazer sim esse tipo de estudo, mas com uma grande ressalva de não ficar o tempo todo estudando afinação desse jeito. Estuda metade do tempo com o afinador, metade do tempo do mesmo jeito, só que sem o afinador. Buscando as mesmas referências auditivas, as mesmas referências sensitivas, e aí isso sim que vai fazer você tocar mais afinado e melhor. Bom, com isso, acho que foi uma aula bem legal aí, que deu pra aprender bastante coisa. Então, eu vou ficando por aqui. Lembrando que sempre a gente se vê nas segundas-feiras. Também tem uma live, né, das 6 às 7. Você pode participar ao vivo comigo. Nas quintas-feiras sai uma aula dessa aqui, uma aula gravada sobre algum conteúdo, sobre o nosso mundo do violino, né, e todas as coisas. Pode ser aula de conteúdo, pode ser técnica, pode ser história, pode ser review, pode ser um monte de coisa, mas é alguma coisa muito legal relacionada ao nosso mundo do violino, beleza? E lembrando, no dia 20 de outubro tem um evento lá presencialmente, você vai poder ver o Showcerto, né? Que é mais do que um show, é mais do que um concerto, é um show certo, né? Mas o nome é Showcerto, né? Que é a mistura aí do show e do concerto, beleza? E aí vai ser muita coisa legal mesmo. Estou preparando um repertório muito bonito, muita coisa, tanto erudito quanto popular, e também vai ter interações lá ao vivão, né? De poder conversar com você, poder pedir músicas lá ao vivo, vai ter isso também. E, obviamente, mais algumas surpresinhas que só quem estiver lá vai poder participar e vivenciar essa história comigo, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.